Lucas 23, 33 a 43. Vou ler. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombaram e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual julgamento, sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Senhor Deus, tua palavra é o nosso alimento, que sustenta a nossa alma, que fortalece a nossa fé. Fé que precisamos para viver, ó Deus, a cada dia contigo, para te agradar. Sem fé é impossível haver uma caminhada cristã. Essa fé ela é gerada pelo ouvir da palavra, pois ela mesma testifica que é assim. Essa fé ela é aumentada também quando ouvimos essa palavra, que ela possa gerar fé, que ela possa multiplicar, aumentar a fé de cada um de nós aqui, Senhor, nessa noite, a quem necessita. Fala conosco, que teu Espírito, ó Deus, possa agir nesse momento em nosso meio, nos fazendo compreender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Era uma sexta-feira, como nós chamamos da Paixão. Os judeus a chamavam de sexta-feira pascal, pois era a sexta-feira da semana da Páscoa. O Sinédrio já havia, na noite anterior da quinta-feira, condenado Jesus por dois gravíssimos crimes. Primeiro, blasfema contra Deus, porque ele dizia ser filho de Deus e ser Deus, perdoava pecados. E o segundo, por conspiração contra César, o imperador romano. Naquela sexta-feira de manhã, algemado, Jesus ele é levado ao pretório romano, e Pilatos, ali de uma forma covarde, contra a sua própria consciência e contra as evidências dos fatos, porque não havia fato de que Jesus era culpado, ele mesmo falava isso, não havia algo que pudesse ali a condenar Jesus, não havia nenhuma acusação que pudesse levar Jesus à morte, que pudesse condená-lo à morte e morte de cruz. Então Pilatos, de forma covarde, ele dá a sentença a Jesus de morte de cruz.
Jesus então sai dali naquela manhã, carregando aquele lenho maldito pelas ruas cheias de pedras, as ruas de Jerusalém, sobre a vaia das multidões, sobre uma multidão que queria ver sangue sendo derramado, que clamava para crucificar ele, por uma multidão que parecia insana, louca, muitos que no domingo de Ramos, no domingo anterior, haviam clamado quando Jesus entra ali em Jerusalém montado em um jumentinho: Hosanas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E agora grande parte daquela multidão, ensandecida, eles clamam e pedem a crucificação de Jesus. Às 9 horas da manhã, Jesus é estendido naquele leito vertical, suspenso entre a terra e o céu. E nos diz o texto aqui que nós acabamos de ler, irmãos, que Jesus ele foi crucificado, e ali já havia 2 outros homens que já haviam sido crucificados. Ele ficou no meio, entre um e outro, um à sua direita e outro à sua esquerda. Ambos criminosos, salteadores, que estavam ali por merecimento, culpados, foram condenados. Eles mesmos reconheciam as suas falhas, reconheciam que estavam ali porque mereciam. Ali nós podemos olhar e imaginar o cenário de 3 cruzes, Jesus no meio e mais 2 cruzes, uma do lado e outra de outro. Então eu quero olhar com os irmãos essas 3 cruzes e pensar um pouco, refletir um pouco sobre o Evangelho de Cristo. Primeiro vamos olhar para a cruz do centro, a cruz de Jesus. A do centro é de Cristo. Isso, irmãos, tem um significado importante. Jesus ele é o grande divisor na história dos homens. Ali tem 3 verdades destacadas. A cruz do centro é daquele que não cometeu pecado, mas que se fez pecado por nós, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Jesus estava ali crucificado, não por merecimento, não porque fez algo que poderia levá-lo a receber aquela sentença de uma morte tão cruel, como foi a morte dele. Mas ele estava ali, porque ele assumiu a nossa culpa, porque ele tomou sobre si os nossos pecados e delitos, a nossa culpa. Ele estava ali para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. A cruz da esquerda tem um salteador que não se arrepende e ele é condenado. Tanto ele é condenado à morte física por causa dos seus erros, da sua má vida e conduta no meio da sociedade em que ele vivia, como ele é condenado ao inferno, pelas culpas dos seus pecados não confessados a Cristo. Na cruz da direita tem um outro homem, salteador. Esse se arrepende, ele é salvo. E eu quero então, irmão, dizer com isso que só há 2 grupos no mundo. Nós vemos que o mundo ele é muito dividido. Há muitas brigas ideológicas. Um lado, um bloco é capitalista, outro bloco é socialista. O mundo divide ricos, pobres, religiosos, ateus. O nosso país mesmo é muito polarizado: direita, esquerda, bolsonarismo, petismo. E há essas divisões, esses grupos no mundo em que nós vivemos.
Mas no olhar de Deus, irmãos, no olhar do Senhor, só existem dois tipos de pessoas no mundo. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é rico, se é pobre, se é capitalista ou socialista, petista, bolsonarista, flamenguista, não importa. Só existem dois tipos de pessoas no olhar de Deus. Dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que estão salvos por Cristo e aqueles que estão perdidos nos seus pecados, ainda sem Cristo. O Salmo de número 1 mostra também isso. O salmista diz, ele fala que uma parte, um bloco são os bem-aventurados, os que creem na palavra, que meditam na sua palavra, que vivem por essa palavra, que ele frutifica para o reino de Deus. O outro bloco são os ímpios, que vivem na roda dos escarnecedores, são escarnecedores, que vivem do seu jeito, da sua forma, com seus sistemas, levados como palha de um vento de um lado para o outro, que perecerão. Esses dois homens, irmãos, crucificados, um de um lado do Jesus e o outro de outro, representam duas possibilidades, duas oportunidades e ao mesmo tempo dois grandes riscos. E agora eu quero olhar com os irmãos para a cruz da esquerda. A cruz do centro é a cruz de Cristo, a cruz do Senhor, a cruz do Salvador, a cruz daquele que ali estava sem merecimento, mas que ali estava porque assumiu a nossa culpa e o nosso pecado diante de Deus, para nos salvar, para nos justificar. A cruz da esquerda, ali tinha um salteador, que foi apanhado pela lei. Aquele homem um dia foi preso. A lei que regia ali o país ou o império ao qual ele estava, o condenou. Ele foi julgado pela lei, condenado à morte e morte de cruz. Viveu a vida toda à margem da lei, aquele homem. Viveu no crime, uma vida de criminalidade, sendo um transtorno para a sociedade, assaltando, roubando, trazendo prejuízos financeiros para tantas e tantas pessoas, ceifando a vida de muitos outros. Era um criminoso, um homem que viveu dessa forma a vida inteira. E agora chega a sua vez. Ele foi condenado. E merecidamente, ao contrário de Cristo. Ele estava ali porque merecia. Seus atos, sua vida, o condenavam. O colocavam numa condição de estar recebendo aquela punição, aquele castigo. Merecido. Mas na última hora da vida, no apagar das luzes, no apagar da sua história, aquele homem, irmãos, ele se encontra com aquele que poderia livrá-lo da condenação ao inferno, da morte eterna. Aquele homem, ele estava ali, já crucificado. Sua morte física era uma realidade. A morte gelada já o rodeava e o cercava ali naquele momento. Mas ele poderia, ali naquele momento, apossar-se, receber a vida eterna, a salvação eterna, o perdão dos seus pecados, livrar-se da condenação de um inferno eterno. Mas seu coração não se rende, seu coração não se dobra, ele não se quebranta, aquele homem não se humilha, ele não se arrepende. Ao contrário, ele zomba de Cristo,
Ele quer que Cristo desça da cruz para salvá-lo. Mas Ele quer, irmãos, na verdade, se livrar não do pecado, mas das consequências que o seu pecado tinha levado à cruz ali. Era isso que Ele queria. Ele não demonstra qualquer arrependimento. Aquele homem que ali estava, já prestes a morrer, a findar a sua vida e a sua história, ele não demonstra qualquer sensibilidade espiritual para rogar a Cristo na última hora da sua vida e pedir perdão dos seus pecados. Não há sensibilidade, seu coração não amolece, seu coração continua duro, seu coração continua uma pedra, insensível. Ele está perto de Jesus, ele está vendo Jesus, ele clama por Jesus, mas para zombar dele, mas ele não é salvo, ele não é perdoado. Aquele homem, ele perde a última oportunidade de sua vida. Irmãos, quantas pessoas que também possam estar perto de Jesus, quantas pessoas que talvez nasceram no lar cristão, cresceram na igreja, quantas pessoas que moram num país chamado cristão, com liberdade para adorar a Deus, para falar o nome de Jesus. Quantas pessoas talvez tenham uma Bíblia em casa, talvez já escutou tantas mensagens da palavra do Senhor, ouviu o Evangelho, conhece essa história do amor de Deus, da morte substitutiva de Cristo na cruz por nós, mas seu coração continua duro, seu coração continua amargo, nunca foi quebrantado, nunca demonstrou arrependimento verdadeiro, nunca demonstrou quebrantamento diante do Senhor, sua alma continua fechada, continua resistindo ainda hoje à graça de Deus, mesmo talvez estando dentro da igreja, mesmo talvez tendo passado pelo processo de batismo, continua duro, não ama, não perdoa, vive com a vida religiosa, tão perto de Cristo e ao mesmo tempo tão longe. Talvez, e há de fato muitas pessoas que já estejam no limiar da vida, no apagar das luzes, e ainda mantém-se incrédulo, mantém-se duro, insensível à voz da graça de Deus. Aqui é um grande risco de talvez estar tão próximo de Cristo, mas ainda perdido, tão próximo de Cristo, mas ainda fechado, endurecido. O perigo que há é o perigo de uma condenação eterna. Aquele ladrão da cruz estava tão perto de Cristo, tão perto daquele que é o Senhor e Salvador, aquele que criou todo o universo, aquele que é Deus, que revelou-se ser Deus, por meio dos seus atos poderosos, sinais e maravilhas, estava ali, diante daquele homem, e aquele homem, ele não se arrepende. Aquele homem então, ele parte dessa vida, sem Cristo, sem perdão, sem salvação. Quando olhamos para o outro lado, há um outro homem, à direita de Cristo, também um salteador. Ele mesmo reconhece que estava ali por merecimento, viveu à margem da lei como o outro,
cometeu crimes, como o outro também cometeu, foi apanhado pela lei, foi julgado, condenado, da mesma forma que o outro. Talvez o julgamento foi no mesmo dia do outro, estão ali crucificados, no mesmo dia. Aquele homem, a semelhança do outro, está à beira da morte, sentindo já o bafo da morte na sua nuca, pensando talvez na sua família, pensando talvez na sua vida, do que tinha feito na sua vida. Talvez ainda eram jovens, a Bíblia não diz, mas quando ele está ali na cruz, ele escuta Jesus. Ele escuta do topo do Calvário Jesus ali orando, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele ouviu a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma oração que o outro ouviu. Certamente essa palavra, irmãos, ela toca o coração desse homem, e ele então se volta para Cristo, reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele reconhece que Jesus não tinha cometido pecados, ele mesmo fala, ele repreende o seu companheiro que ali está, aquela pessoa que ali estava crucificada também, dizendo: olha, ele está aí não porque merece, e nós estamos porque merecemos. Ele reconhece os pecados cometidos, ele reconhece que Jesus é Rei, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus então, que nada disse àquele homem primeiro, que o zombou dele, que ouvia as mesmas palavras de Cristo, mas que abriu a boca para mostrar sua incredulidade e não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Aquele homem, ele não ouve de Cristo as benditas palavras de perdão dos seus pecados, mas aquele homem da direita, o outro, ele então ouve de Jesus as mais belas e doces palavras que ele ouviu em toda a sua vida, as mais confortantes palavras que alguém à beira da morte pode escutar. Seu coração, que estava ali tremendo e temendo diante da morte, é confortado e consolados com a palavra de Cristo que diz: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, que palavra é! Imagine como que aquele homem parte naquele momento, enquanto aquele outro parte desesperado, agoniado, temeroso, inseguro, sem saber para onde ia. Aquele outro parte perdoado por Cristo, amado. Aquele homem parte ali, irmãos, com a certeza da salvação, sabendo para onde ia, sabendo com quem estaria. Isso, irmãos, nos ensina algumas verdades importantes. Primeiro, que a salvação ela não é pelas obras. Não é. Aquele homem viveu a vida toda à margem da lei, como salteador, como alguém que fez mal à sociedade, como alguém que viveu burlando a lei, cometendo crimes e crimes hediondos, a ponto de levar a uma morte de cruz. Aquele homem, ele não foi salvo por obras, não foi por mérito dele. Aquele homem, ele foi salvo pela graça de Cristo. Não tinha mérito nenhum nele. Irmãos, a salvação
O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Assim como aquele homem, irmãos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Se um de nós aqui irmos para o inferno, é com justiça, é por merecimento, pelos nossos pecados, por quem somos. Mas, irmãos, se nós somos salvos, não é por merecimento, não é porque nós merecemos, não é por mérito nosso, mas é pela graça do Senhor que nos alcançou. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, em relação à salvação, é que ela pode ser alcançada no momento em que você se voltar para Deus. No momento em que o homem, por mais pecador que seja, por mais que tenha uma vida toda desajeitada, desajustada, fora da harmonia da vontade de Deus, mas se essa pessoa, ele arrepende-se do seu pecado, no mesmo instante a salvação, ela é assegurada, ela é dada. Aquele homem estava no finalzinho da vida, mas ainda aproveitou a última oportunidade de se render a Jesus. Naquela última semana de Cristo, Jesus teve muitos encontros. A Bíblia nos fala de um encontro que ele teve com um homem, antes dele atravessar o Jordão, um jovem, e diz que esse jovem era muito rico. Aquele jovem, então, ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então questiona ele, diz: por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Aquele homem, se ele de fato acreditasse que Jesus poderia salvá-lo, ele disse: eu creio que tu é Deus, eu creio que tu é Deus. Mas ele continua olhando para Jesus apenas como um mestre, alguém que poderia ensinar algo de bom para ele, quem sabe até aumentar as suas finanças. Aquele jovem não iria mais ver Jesus. Era o último encontro com Cristo, talvez o primeiro e o último, porque dali Cristo estava partindo para a cruz. Ele não aproveitou essa oportunidade. Quando Jesus ele atravessa o Jordão e ele então está do outro lado, ele deu outro encontro. Ele encontra-se com Nicodemos, melhor, com Zaqueu. Zaqueu aproveita a sua oportunidade, recebe o perdão, a salvação, sendo um homem rico igual ao outro, mas reconhece Jesus como Senhor e Salvador, arrepende-se e é salvo. E assim ele teve muitos outros encontros antes da cruz. Mas ali na cruz, irmãos, ele tem o encontro com esse homem. Aquele homem tinha uma oportunidade de se render a Jesus. No entanto, aquele homem, aqueles dois homens tiveram essa oportunidade. Um permaneceu duro, na dureza do seu coração. O outro se arrepende, se rende a Jesus. Ele aproveita a oportunidade, ele entrega a sua vida para Jesus e ele recebe ali a salvação. Ele recebe a salvação pela graça de Deus, sem merecimento, sem mérito, partindo dele mesmo. Outra coisa que nós aprendemos aqui em relação à salvação é que ela pode ser apropriada imediatamente. No momento que a pessoa ele se arrepende, ele pode desfrutar da salvação. Seja no leito de hospital, seja no CTI de um hospital, na hora mais crucial da vida, Jesus pode dizer a alguém
que verdadeiramente se arrepende, hoje estarás comigo no paraíso. O que a cruz da direita, irmãos, nos diz é: não importa quão grandes foram os pecados, quão longe a pessoa tem andado de Deus, quão profundo ela tenha caído, quão desesperadora é a sua situação hoje. O que a cruz da direita nos diz é: se essa pessoa se voltar para Jesus, ela é perdoada, ela é salva. Ele dá a vida eterna, Ele dá a vida e a segurança de que estará salvo. Jesus falou para aquele: hoje estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Que verdade gloriosa, irmãos. Salvação é uma oferta de Deus, é uma dádiva de Deus para nós que não merecemos. Somos merecedores do castigo, da punição, mas Cristo tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, para nos purificar, para nos justificar diante de Deus. Que nós possamos, irmão, receber essa grande salvação com alegria. Ela é recebida gratuitamente em Cristo pela fé. E nós possamos receber, vivermos alegres por termos recebido a salvação. Imagine, irmãos, a alegria daquele homem à beira da morte, partindo desse mundo, ouvindo aquelas palavras de Cristo. Então não importa quem é a pessoa, onde está, como está, se ele ouvir o Evangelho e crer, será salvo. E aqui, irmãos, traz para nós uma grande responsabilidade de anunciar a palavra de Cristo. Foram as palavras de Jesus que amoleceram aquele coração. Foram as palavras de Cristo que deu a oportunidade daquele homem se arrepender e ser salvo. E é essa palavra que nós devemos levar. É essa palavra que nós somos comissionados como igreja a ir e levar às pessoas que talvez estejam tão próximas de nós. Agora mesmo, se essas pessoas ouvirem e se voltarem para Cristo, Ele oferece esse glorioso presente, o presente da vida eterna. A pergunta é: você já se apropriou da vida eterna? Você já se apropriou da vida eterna? Porque, como eu disse, irmãos, não é o simples fato de estar na igreja, de ter uma Bíblia, de ter sido batizado, de ter talvez crescido dentro da igreja, que vai dizer que você é salvo ou não. Você tem certeza que se você morrer hoje, você estará com Deus no paraíso, com Cristo no paraíso? Você tem essa certeza? Você tem a convicção de que seus pecados foram perdoados? Você tem convicção de que seu nome está escrito no livro da vida? Você tem convicção de que dentro de você está ali a marca, o selo do Espírito Santo habitando em seu coração? Irmãos, que possamos refletir sobre isso. De qual lado estamos? Na cruz da esquerda, perto de Cristo, mas com o coração endurecido, que não reconhece seus pecados, suas falhas, com a alma fechada e o coração duro para o Evangelho? Estamos do lado da direita, reconhecendo nossos pecados, nossas falhas, clamando por perdão e misericórdia de Deus.
e assegurados da eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que possamos, irmãos, estarmos a cada dia convictos de que só em Cristo há salvação. De que Ele morreu pelos nossos pecados, sem merecimento nenhum. Mas nós merecemos condenação. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos assegura a salvação. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que revela